O chip A18 Pro da geração anterior marcou 25.809 pontos. Já o chip A19 Pro dessa geração marcou 45.410 pontos. Mais 100% de desempenho gráfico quando o assunto é Ray Tracing. Pena que eu não uso, né? Como no iPhone 16 Pro Max, a gente tem ali um ponto muito quente, bem onde está o chip, né? Não tem muita dissipação. E muito bem, senhoras e senhores, olha aqui na minha mão mais uma vez o laranjão cósmico. E aí, vocês já aceitaram essa cor? Eu ainda estou com as minhas dificuldades. iPhone 17 Pro Max em mãos aqui e também temos o 16 Pro Max para a gente fazer um comparativo de desempenho. Será que temos melhorias significativas em relação à geração anterior? Spoiler, o desempenho gráfico está incrível. Mas o que eu quero saber também é com relação à dissipação de calor. Esse iPhone esquenta menos? Essa história de monobloco de alumínio e câmara de vapor aqui dentro tá fazendo uma diferença mesmo ou é só marketing? A gente vai descobrir isso e outras informações bem legais também depois da vinheta. Vamos nessa! E o negócio tá arriscando só de olhar para ele e eu jogando para cima. Bom, já são quase 2 dias testando o iPhone 17 Pro Max, já estou preparando aquele vídeo com a minha análise inicial, mas esse assunto aqui é tão interessante que eu decidi fazer um vídeo separado para ele. Eu passei várias horas conduzindo vários testes, benchmarks, fazendo anotações, até montei uma estrutura improvisada aqui com uma pequena câmera térmica para analisar as diferenças aí nesse novo design do iPhone 17 Pro. E olha, para quem está achando que os 17 Pro e Pro Max são exatamente iguais à geração anterior, eu tenho boas notícias, viu? Gostei muito do que eu vi em termos de desempenho, em especial no desempenho gráfico e também em relação à dissipação de calor. Antes da gente começar esse assunto aqui no vídeo, um rápido agradecimento aí aos nossos 2 grandes patrocinadores dessa cobertura, H-Prime, que é líder em películas no Brasil, e também a EasySoft, que traz soluções para transformar o atendimento da sua empresa usando inteligência artificial. Temos mais informações aí na descrição do vídeo e depois eu comento um pouquinho mais sobre eles no final. Bora lá então, porque eu já estou testando esse iPhone 17 Pro Max há quase 2 dias. Tudo que eu falar sobre o Pro Max aqui no canal também vale para o Pro. O Pro tem um tamanho menor, tem uma bateria um pouco menor, a tela menor, mas em termos de desempenho, o chip e a dissipação do calor desse material também vale para ele. Agora, eu rodei vários benchmarks no iPhone 17 Pro Max para comparar aí com o 16 Pro Max. Mas é importante lembrar, como sempre, que benchmark não representa a experiência de uso no dia a dia. Na prática, usando eles para aquelas tarefas, né, que a gente sempre usa, o celular, que a maioria é comunicação, um ou outro joguinho, gravação de vídeos, tira algumas fotos, não percebi diferença nenhuma no processamento. Mas isso é normal de uma geração para outra. Porém, um teste que eu fiz me impressionou demais. E isso eu não estava esperando. Mas de fato tem um negócio aqui que é legal, mas não é também, né? Vocês vão ver. E o primeiro benchmark que eu rodei foi o Geekbench 6 no teste de CPU. Antes da gente falar desses resultados, algumas informações interessantes sobre o chip, né, o A19 Pro. Em relação ao A18 Pro, a gente tem aquelas melhorias que a Apple comentou na apresentação, mas nenhuma mudança na estrutura de núcleos. Ele continua com 6 núcleos, 2 de desempenho e 4 de eficiência. Porém, a gente tem um cache mais alto. O cache L2 aqui no A18 Pro era de 4 MB, agora é de 6 MB. Então a gente tem uma diferença aí que ajuda no desempenho. E pode parecer que não, mas esse aumento de 50% no cache ajuda bastante no desempenho aí do chip. A gente tem a memória aqui também que subiu de 8 GB nos iPhones 16 Pro para 12 GB nos iPhones 17 Pro. Lembrando que o iPhone 17 é o único que se mantém com 8 GB. O Air, que também traz um chip A19 Pro, ele também tem aí 12 GB de memória, porém um núcleo a menos de GPU. São 5 núcleos de GPU, enquanto os modelos Pro trazem uma GPU com 6 núcleos. E essa é a pontuação. Primeiro, single core, a gente vai de 3.266 pontos para 3.907 pontos. E também temos uma melhoria similar no multicore, o processamento que usa todos os núcleos. 8.297 pontos para 10.129 pontos.
E essa é a primeira coisa que me surpreendeu, porque geralmente a gente espera um ganho de desempenho na faixa de 10 a 15%. Porém, aqui, com base nesse benchmark, a gente vê um aumento de desempenho de 20%, tanto em single core quanto em multicore. Mais especificamente, olhando esses números aqui, 19,6% no single core e 22,1% no multicore, ou seja, um salto de desempenho bacana. É perceptível no uso do dia a dia? Depende, se você extrai 100% do seu iPhone no seu trabalho, enfim, será o que você faça, aí vai fazer uma diferença, porque você vai ter um pouquinho mais de poder de processamento. Agora, se você usa o iPhone como uma pessoa normal, que é mais um telefone, comunicação, redes sociais, não vai ver diferença. O próximo benchmark é o de GPU do Geekbench 6, que mede o poder de processamento gráfico com um foco mais computacional. O chip A18 Pro da geração anterior marcou 25.809 pontos. Já o chip A19 Pro dessa geração marcou 45.410 pontos. Olha isso, um aumento de 25 mil pontos para 45 mil pontos. Não é todo dia que a gente vê um salto de desempenho de uma geração para outra nesse nível, que representa aí um aumento de 75%. Olha, é bastante coisa e isso deve refletir na hora que a gente está fazendo algum tipo de processamento gráfico, como por exemplo, quando você grava um vídeo, aí você terminou de gravar, você vai lá, ajusta ali no próprio iPhone, mexe nas configurações do vídeo, ajusta a saturação, contraste, etc. E aí às vezes ele demora um pouquinho para salvar, então processos como esse devem ser acelerados, incluindo aí renders, que eu vou testar para o nosso próximo vídeo também. Então essa foi a pontuação gráfica aqui do Geekbench 6 e esses foram os três testes que a gente fez no Geekbench 6, de CPU single core, multicore e o de GPU. Mas eu também aproveitei e já rodei esses benchmarks no iPhone Air e o Nanete rodou para mim no iPhone 17 para eu ter aqui todos os números para a gente fazer uma rápida análise desse desempenho. Eu estou considerando o iPhone 16 Pro Max como a base porque ele tem o chip mais poderoso da geração anterior. E até o iPhone 17, que tem o chip A19, que não é nem o modelo Pro, traz um ganho de desempenho de 11% no desempenho da CPU, tanto em single core quanto multicore, e 37% no desempenho da GPU. Já o iPhone Air, obviamente, também traz um ganho de desempenho em relação ao 16 Pro, 16 Pro Max, mas é menos do que o 17 Pro, 17 Pro Max com o chip A19 Pro. Mesmo sendo o mesmo chip, aqui o celular é muito mais fino, né? Então ele tem um chip um pouco mais comportado, com um desempenho um pouco reduzido para evitar superaquecimento, já que ele não traz monobloco de alumínio com Vapor Chamber. Aí nós vemos um ganho de desempenho na faixa de 16%, tanto em single core quanto multicore nesses testes aí de CPU. Em GPU também temos uma melhoria e o A19 do iPhone 17 entregou 37% a mais de desempenho nesse teste em relação ao 16 Pro Max, o que é super interessante, né? A gente vê a GPU de 5 núcleos do iPhone 17 batendo a de 6 núcleos da geração anterior, e é mais uma prova de que esse iPhone 17 é maravilhoso, ele supera o Pro da geração anterior com facilidade. Aí nós temos o Air, que traz o mesmo chip do iPhone Pro nesse ano, né? Traz o A19 Pro, porém com apenas 5 núcleos de GPU e um desempenho mais moderado em relação ao Pro, porque ele não tem uma dissipação de calor muito avançada. Afinal, tem esse corpinho fino, não tem corpo de alumínio nem Vapor Chamber. Quem sabe no ano que vem. Ainda assim, o iPhone Air supera o Pro da geração anterior com mais 16% no desempenho single core e multicore de CPU e quase 50% a mais no desempenho da GPU. Lembrando que o A19 Pro do iPhone Air tem 5 núcleos, enquanto o do Pro tem 6 núcleos. Mas mesmo com um núcleo a menos, assim como o 17, supera aí o melhor da geração anterior. Números interessantes. Agora, enquanto o Geekbench é mais um benchmark sintético, os nossos dois próximos testes são do 3D Mark, que simulam melhor uma experiência aí que a gente deve encontrar em jogos bem mais pesados, como Death Stranding ou Resident Evil nas versões para iPhone. Esse primeiro teste é o Steel Nomad Lite, que renderiza aí uma cena bem pesada em 3D, porém sem Ray Tracing e com a resolução 1440p. Como nós vemos aqui nos resultados, o iPhone 16 Pro Max marcou 14.1 quadros por segundo, enquanto o iPhone 17 Pro Max conseguiu 19.2 quadros por segundo. A pontuação foi de 1.897 para 2.596. E isso é uma melhoria no desempenho gráfico, em especial aí o 3D nos jogos, de 36%, o que está bem próximo do que a Apple prometeu lá no evento, que era em torno de 40%.
Mas eles falaram também bastante sobre Ray Tracing. E aí eu rodei um outro teste aqui do 3D Mark, que é o Solar Bay Extreme. Esse teste ele é mais pesado porque não só ele é uma cena 1440p bem pesada, como também usa bastante Ray Tracing. E esses são os resultados. No A18 Pro a gente não bate nem 10 quadros por segundo. Já aqui no A19 Pro melhorou um pouquinho, estamos aí em 15 quadros por segundo. É claro que esse é um teste extremamente pesado. São pouquíssimos jogos que usam traçado de raios nos smartphones. Eu nem acho uma boa ideia, mas para a gente medir o potencial gráfico. Mas de fato, temos um aumento no desempenho com Ray Tracing do iPhone 16 Pro para o iPhone 17 Pro de 101%, mais 100% de desempenho gráfico quando o assunto é Ray Tracing. Pena que eu não uso, né? E também é interessante observar a pontuação do iPhone 17 e também do Air nesse benchmark que estressa no talo pensando em jogos com Ray Tracing. Olha como até o iPhone 17 bate de longe o 16 Pro Max nesse desempenho, marcando aí 60% a mais de pontuação e também de quadros por segundo. Porém, o iPhone Air, apesar de ter o chip A19 Pro, ele perde para o iPhone 17. A gente tem uma variação de desempenho entre esses dois modelos de 11%, ou seja, o iPhone Air é melhor que o Pro da geração anterior, mas ele perde para o 17, então não seria a melhor escolha se o assunto for jogos. Conclusão, melhorias legais em torno de 20% na CPU e na GPU, aí vai de 50% a 100%, dependendo da tarefa que estiver sendo feita. Então esses iPhones são muito mais potentes mesmo quando a gente fala em processamento gráfico, que né, é quase tudo hoje em dia. E também inteligência artificial, né? Porque uma mão lava a outra, esse poder computacional a mais é para ajudar na inteligência artificial, pena que o iPhone não tem inteligência artificial de verdade, né? Um dia. Aliás, que curioso isso, né? 2025, toda marca perde meia hora nos eventos falando sobre inteligência artificial e no anúncio dos iPhones não teve nada, nenhum bloco dedicado à inteligência artificial. Como é que pode, hein? Corre, Tim Cook. E agora chegamos à segunda parte do nosso vídeo, que é sobre a temperatura, como é que fica essa história do monobloco de alumínio com o Vapor Chamber em relação à geração anterior. E eu também rodei testes e comparativos com o iPhone Air, que é o que eu tenho aqui hoje. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para comentar é o seguinte: nos iPhones Pro das gerações anteriores, 16 Pro, 15 Pro, 13 Pro, 12 Pro, etc., a gente sempre via um acúmulo de calor aqui, ó, nessa região dos botões de volume. Então você começa a jogar, a gravar muito vídeo ou usar o GPS carregando no carro, aqui ó, começa a esquentar bastante, que é justamente onde fica a placa lógica por dentro, né? Então a gente não tinha uma dissipação legal de calor, sendo que outras marcas já criaram um Vapor Chamber há, sei lá, quase 10 anos, lembra? Tem um vídeo aqui no canal do primeiro ROG Phone da Asus, ó, faz muito tempo que já tinha câmara de vapor naquele smartphone. É uma técnica que a gente vê em smartphones gamer num primeiro momento, depois foi para quase todos os topos de linha Android e só agora está chegando no iPhone e tá fazendo efeito. Tá, primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é, eu achei estranho até no começo, mas ele fica mais geladinho, sabe? Ficou ali na mesa um tempinho, beleza. A hora que eu peguei o celular na mão, eu falei, ué, tá geladinho ele, né? Nunca vi isso num iPhone. Então a estrutura de corpo de alumínio dissipa o calor muito melhor do que a combinação que a gente tinha aqui de vidro com titânio, que o titânio é péssimo para fazer essa dissipação de calor. E a câmara de vapor que nós temos aqui dentro ajuda a espalhar mais rapidamente o calor por todo o corpo, já que o alumínio todo dele atua como um dissipador, né? Fica em contato com o ambiente. Então a gente percebe um calor mais espalhado, não tem um ponto muito quente, mas quando você está usando ele bastante, o celular como um todo fica um pouquinho quentinho, mas bem menos do que antes. Então é o calor sendo espalhado, ao invés de esquentar um pontinho, vai para todo o corpo dele e aí você tem uma sensação térmica menor. Então é mais eficiente quando você pega e usa, tá? Isso é o que eu senti, obviamente, usando ele sem uma capinha. Com uma capinha tem gente que nunca nem sentiu o aquecimento dos outros iPhones. Quando você usa sem é bem mais perceptível, que aqui, ó, bem nessa região aqui fica bem quente, dá para fritar um ovo ali. Agora melhorou. E eu usei uma pequena câmera térmica que eu trouxe aqui, né,
nessa viagem, uma câmerazinha Fleur, que inclusive era Lightning, eu fiz a maior gambiarra para usar ela no iPad mini aqui, para tentar mostrar essa diferença de calor. Esse teste eu fiz de um jeito muito simples, eu rodei o teste de estresse do 3D Mark, que ele fica rodando 20 minutos, né? Ele faz 20 loops dos benchmarks, e esses são os 3 iPhones lado a lado, 17 Pro Max, 16 Pro Max e o iPhone Air. Lembrando que esse é um teste mais improvisado para a gente ter uma noção do comportamento aí desses smartphones, porque essa câmera é um pouquinho complicado quando a gente aponta ela para uma superfície reflexiva, porque a radiação, né, o calor, eles podem ser refletidos. Então, quando a gente aponta ali para a traseira do smartphone que é de vidro, a gente está pegando um pouco da temperatura que está ali, mas também do reflexo, né? Então, é mais como uma referência, mas ainda assim dá para observar como no iPhone 16 Pro Max a gente tem ali um ponto muito quente bem onde está o chip, né? Não tem muita dissipação. O calor ele fica bem concentrado, gerando um ponto específico ali que é bem mais quente. E aí a gente vê que no 17 Pro Max a história é outra, né? O calor é dissipado para o corpo inteiro dele, mostrando aí a eficiência dessa combinação da câmara de vapor com a estrutura de monobloco de alumínio. Agora, o iPhone Air, que tem uma dissipação mais simples, também acaba sofrendo ali de um calor mais concentrado embaixo da câmera. Mas é curioso como na parte de baixo ele não esquenta quase nada, afinal toda a parte de processamento, placa lógica e tudo fica só aqui em cima. Aqui a gente não tem chip, não tem nem saída de vídeo, né, na USB tipo C, que é 2.0 só, então não tem nada aí para esquentar. Agora, para confirmar essas observações, eu fiz esse teste um pouco mais da forma como ele deveria ter sido feito, né? Que é, se a gente está medindo a temperatura de uma superfície que é reflexiva com esse tipo de câmera térmica, é importante a gente cobrir essa superfície com algum tipo de fita, e eu usei aqui uma fita de tecido que a gente tem no estúdio, que é uma fita gaffer, e cobri quase toda a traseira desses iPhones, assim não temos nenhum reflexo, e nesse teste a gente comprova o que a gente já tinha visto, né? O iPhone 16 Pro Max ali com o calor concentrado no ponto, e o 17 Pro Max com o calor mais distribuído. Inclusive, esse teste é um desempenho a mais para o iPhone 17 Pro Max, já que ele depende de todo o corpo de alumínio para dissipar o calor. Mas ainda assim, mesmo coberto com toda essa fita, ele ainda conseguiu dissipar bem o calor, o que deve ser uma situação parecida do que a gente deve sentir no dia a dia usando uma capinha, né, que vai cobrir toda a parte traseira aí do smartphone. Então, é isso que a gente pôde observar. A conclusão é que sim, Vapor Chamber e também esse corpo todo aqui de alumínio fazem uma diferença considerável na dissipação do calor e finalmente o iPhone não vai fritar. Demorou quase uma década aí, mas chegou. Agora o Tim Cook teve coragem de falar numa entrevista que só a Apple poderia ter criado uma câmera de vapor. Falei, não, aí fica difícil, né? Eu tô tentando ajudar aqui também, pô. Good morning! Então a nossa conclusão dos iPhones Pro dessa geração é que nós temos mais desempenho de CPU, nós temos muito mais desempenho de GPU e uma estrutura, um corpo que, apesar de ter um acabamento bem frágil, como nós estamos vendo aí vários relatos, é muito eficiente na dissipação de calor que esse chip precisa. Então tá aí um iPhone que dá para você trabalhar sem ele esquentar ou jogar bastante sem fritar também e perder o desempenho com o tempo. É isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês depois de muitos testes e mais uma vez, só reforçando, esses testes com a câmera térmica que eu fiz são mais para a gente ter uma noção, tá? Eles não têm 100% de precisão por conta da natureza do improviso todo que rolou aqui. Mas ó, gostei muito do que eu vi e gostei também dos nossos patrocinadores que estão viabilizando essa cobertura. Se você está gostando desses vídeos e você curtiu esse vídeo, se você se informou, dá uma olhadinha aqui na descrição, porque estão todos listados lá, começando aqui ó, pela H-Prime, que é líder em películas no Brasil. Se você comprar um iPhone novo, já compra uma película da H-Prime. Eles têm toda a linha Fiber Pro, incluindo a Fiber Safe, que te dá garantia na tela do seu aparelho, e estão chegando agora no Brasil com vários acessórios, como por exemplo esse carregador aqui, ó. Vai ter carregadores e cabos. Tem um carregador de 100 watts com 4 portas, super compacto para carregar o seu notebook, celular e tudo mais. H-Prime, link aí na descrição. Temos também a EasySoft, que traz soluções, é uma plataforma com soluções
para transformar o atendimento da sua empresa com inteligência artificial. Sua empresa trabalha com clientes, tem atendimento aí no WhatsApp ou em outros canais, a EasySoft oferece soluções bem interessantes e com o nosso QR Code que está aí na tela, você garante 2 meses de graça para poder testar a plataforma. E por fim, a Customic. Se você comprou um desses novos iPhones e está procurando uma capinha para proteger, em especial o Pro, né, que está precisando aí dessa proteção, a Customic já tem acessórios para os novos iPhones. E com o cupom PRIMEIRA20 OFF, você compra no site com 20% de desconto. E se você trabalha com revenda, com esse QR Code aqui você vai ter uma oferta especial também para garantir alguns dos melhores acessórios para os novos iPhones. É isso aí, valeu Customic também, tem informações aí na descrição e também agradecimentos ao Kabum e Mazi Experience. E um agradecimento especial a você que curtiu esse vídeo, porque eu espero que você, se você assistiu até agora, merece um like nesse vídeo. Comenta aí também o que você achou sobre o desempenho e sobre esses testes, se vocês curtiram ver esse tipo de conteúdo aqui no canal. E nos vemos em breve, porque o meu próximo vídeo eu vou trazer aquele hands-on mais aprofundado do modelo Pro. Valeu, galera, e até a próxima!